Amém, aleluia. É no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que damos início ao programa Assim Diz as Escrituras. E a minha oração, Pai, seja convosco. Início aqui com o tema O Profeta Eliseu, para você aprender aqui. Muito importante esse tema, aprender segundo as Escrituras. É isso aí, louvado seja Deus, meus queridos, irmão Nataniel, vamos, irmão Nataniel, para 2 Reis, capítulo... Amém, graças a Deus. Vamos aqui para essa leitura abençoada, graças a Deus. Os versículos de 1 a 3. É isso aí. Amém. Então... 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 3. Amém, graças a Deus. Aprender a esquadrinhar as Santas Escrituras. Amém. Então vamos aqui. Amém, aleluia. Então diz o seguinte, para que você entenda dessa palavra abençoada. Oh, glória, aleluia. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Glórias a Deus, louvado seja Deus. É isso aí, povo de Deus, nesse momento, né? Veja que Deus falou por meio do profeta Elias que não choveria durante 3 anos e 6 meses a partir daquela data ali, e realmente não choveu. Então é algo muito importante nós analisar o que os profetas do Senhor falavam se cumpria, né, irmão Nataniel? Amém. Então vamos, irmão Nataniel, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Amém. Nós temos aqui o primeiro posicionamento, o primeiro ponto, graças a Deus, é sobre a amizade de Eliseu com Elias, pastor Medeiros. Pois é, irmão Nataniel, o que foi que Deus falou para ele, para que ele pudesse fazer alguma coisa, né? Capítulo 19, versículo 16, o que está escrito aí. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, primeiro livro de Reis, 19 e 16, para você entender, graças a Deus, para você aprender essa santa palavra para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a glória e a adoração. Diz aqui o seguinte, amém. Unja também Jeú, filho de Nissim. Pronto, vou ler aqui o versículo 15, diz: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Glórias a Deus. Então, veja aí, Deus falou por meio do profeta Elias que deveria escolher 3 pessoas, né? E Deus já disse os nomes. É engraçado, né, irmão Nataniel, que Deus já escolhia. Amém. E só mandava aí, né? Então, irmãos, quando Deus escolhe, já fala na boca do profeta e já indica a quem ele escolhe, porque quem escolhe os reis, quem escolhe os profetas naquela época era Deus. E quem falava por boca dos profetas também era Deus. Se um profeta falasse algo que não foi de Deus e essa palavra não se cumprisse, então não foi Deus que falou. A mesma coisa de hoje. Se uma pessoa diz que é profeta e diz que foi Deus que falou, ou diz que sonhou, que Deus revelou ele sonho, e esse sonho não se cumpre, então não foi Deus. Então nós temos que analisar a palavra do Senhor como está escrita. Deus disse, olha, desce lá, né, pelo caminho e escolhe um como rei
E outro, né, também escolhe Eliseu também. Então Deus escolheu 2 reis, Jeú e também o outro Azel, né? Azael, rei da Síria, pastor Azael Medeiros. escolheu o 2, Jeú, para governar, mandar sobre já substituir o rei de Israel. E também já escolheu Eliseu para substituir Elias, né? Deus, olha, para que possa levar a mensagem, para que possa substituir, quer dizer, que ali já estava terminando, né, irmão Nathaniel, o ministério de Elias. Elias já estava cansado, tinha uma época, né, tinha um tempo, né, Deus, que o povo de Deus trabalhava. Não quer dizer que Deus não continuava falando com ele mais, não quer dizer que Deus não vinha mais até ele, não falava mais com ele, mas a missão, né, a missão estava ali chegando ao final, ia passar para outro, né? Então é assim que Deus faz. Não é que Elias tinha se afastado do Senhor, que ia se afastar, porque tinha um tempo do ministério, né? Tanto os profetas como o sacerdócio, e Deus falava dessa forma. Irmão Nathaniel, uma pergunta. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, pastor Medeiros, observando essa escritura. Nós temos assim algo muito belo em relação a Eliseu e Elias, e entre Elias e Eliseu, nós observamos uma amizade, pastor Medeiros. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, né? E capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 11 e versículo 15, né? Vamos ver lá. Amém, graças a Deus. Vamos aqui entendendo para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos seguindo aqui os pontos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Então você acompanhe com calma, vamos pulando aqui alguns versículos. 2, 9, 11 e 15 diz o seguinte: E no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Agora o versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faz de mim um principal herdeiro de teu espírito profético. 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalo de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Agora o 15. Quando os discípulos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram diante dele e disseram: Glórias a Deus. Veja aí o respeito, né? Quando eles souberam que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, ou seja, estava em Eliseu, eles, vamos lá, né? Vamos até ele, porque Eliseu recebeu o espírito que estava em Elias. Agora ele é o novo profeta, pensaram eles. Então vamos ao encontro deles. E ao chegando próximo a eles, se prostraram e reverenciaram, né, com respeito aquela autoridade que ele tinha recebido da parte de Deus. Irmãos, é muito importante analisar a palavra do Senhor, como nós vimos aqui. Quem conhece a história de Eliseu e do Elias, quando ele foi ali ungido, né, com azeite, era assim que era feito, ungia com azeite, para que ali se apoderasse o poder de Deus, era invocado o Espírito de Deus sobre aquela pessoa, como hoje também. Então a gente vê que a palavra do Senhor é muito importante na vida dos seres humanos. Então veja bem, quando ele seguiu ali a palavra do Senhor, ele
disse, quando ele percebeu que Elias tinha dado do seu espírito a ele e que ele sentiu ali o poder de Deus, ele não deixou mais Elias, passou a seguir aonde Elias ia, Eliseu ia com ele. E Elias com vontade de sair de perto dele, não era assim, irmão Nathaniel? Amém. Então nós observamos ali, conforme as escrituras, algo sublime em relação a Eliseu, que Elias falou para ele ficar, mas Eliseu ele insistiu, desejando ir com ele. Então ali não diz o motivo, não esclarece a posição de Elias, mas ele disse para ele ficar, provavelmente ali por ser ali o melhor. Mas Eliseu insistiu e disse que iria com ele onde ele fosse. Bem interessante, ele viu que Elias tinha o poder de Deus, era um grande profeta, e observamos como a palavra de Deus se cumpre. E já Eliseu ele tinha os critérios, tinha as características para substituir o profeta Elias. Louvado seja Deus. A amizade de Eliseu com Elias era grande, né? A amizade deles era muito íntima, assim, de amigo mesmo, de respeitar um ao outro. E ele tinha muito respeito por Elias. E veja que ele, quando percebeu que foi Deus que escolheu ele por meio de Elias, ele não deixou ele de maneira nenhuma. Vamos ver aí, irmão Nathaniel, a amizade deles aí, 2 Reis 3:11. Amém, graças a Deus. Vamos lá, pegando a escritura, você acompanhe em nome de Jesus. Preste atenção no que a palavra vai dizer. Amém. Graças a Deus. Pronto, diz aqui, mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Amém, olha aí, ele era quem, irmão Nathaniel? Auxiliar de Elias. Olha aí, né? Tem algum profeta aqui para a gente consultar? Tem sim, olha como a fama dele já estava se espalhando, né? Já estava pegando fama como profeta. Tem algum profeta aqui que a gente pode consultar? Tem sim, Eliseu, olha que maravilha, né? Que andava ali com Elias. Vamos ver mais o que mais, irmão Nathaniel. Provérbio 13:20, o que diz aí? Amém, graças a Deus. Vamos pegando as escrituras para nós aprendermos. Amém, vamos buscando ao Senhor, vamos adorando em nome de Jesus. Diz aqui o seguinte, preste bem atenção na palavra do eterno Deus de Israel. Amém, graças a Deus. Provérbios, pronto, 13, graças a Deus. Vou avançar aqui. Pronto, então vamos lá, lendo a palavra, preste atenção. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Glórias a Deus. Aqueles que andam com sábio, né, ficará mais sábio ainda, mas quem anda com tolo ficará mais tolo ainda. Olha, irmão Nathaniel, é muito importante da pessoa escolher as amizades. A amizade, mas ele tem muita influência. As pessoas pensam que não, porque tem pessoas que dizem, não, se eu andar com fulano, não, se eu andar com ele, ele pode beber a cerveja dele, ele pode beber ali a bebida dele, ele pode fumar, ele pode fazer o que quiser. Eu nunca vou fazer isso. Eu gosto de andar com ele porque ele é meu amigo. Olha o que diz a palavra. Quem anda com uma pessoa sábia se tornará sábio, mas quem anda com uma pessoa tola ficará mais tola ainda. Então não tem como a pessoa dizer que não vai ser influenciado. Sim, vai sim. Não adianta a pessoa achar que não vai ser influenciado, porque uma hora ou outra aquela pessoa sempre vai oferecer você beber, uma hora ou outra que a pessoa vai oferecer o cigarro, ele vai oferecer aquilo que tem.
né? A pessoa dá aquilo que tem. Se a pessoa tem coisas boas, dá coisas boas. É como diz uma árvore boa, ela dá o seu fruto bom, mas uma árvore má, ela dá fruto mau. Não tem como. E a pessoa do coração bom, do bom coração, tira o bom tesouro. E a pessoa do coração mau, do mau tesouro, tira o mau tesouro. Não tem como. Já foi dito, já é uma realidade isso. Então, por que Eliseu tinha uma fama boa? Porque ele andava com Elias. Louvado seja Deus. Se ele fosse uma pessoa de mau exemplo, ele jamais tinha sido indicado ali pelo rei ao que perguntou para ele, né, irmão Nathaniel? Não é isso mesmo? Amém. Interessante que ele cita Elias, e ali cita de uma maneira boa, porque ele disse que tinha Eliseu que se via Elias. E na versão atualizada diz que ele que deitava água sobre a mão de Elias. Então significava que ele se via Elias, e por ele se vir estar diante de Elias, ele também tinha o poder de fazer ali maravilha, clamar ao Deus do céu para que ele ali socorresse ao rei Josafá e juntamente com os que estavam com ele. E ele era muito prestativo a Deus, né? Ele era muito obediente, por isso que Deus mandou escolher Eliseu, porque Eliseu também tinha um respeito pelo profeta de Deus, o Elias. Irmãos, por que é bom respeitar os homens que servem a Deus? Por que é bom respeitar as pessoas que é obediente ao Senhor? Porque se você anda com quem, se você dá quer respeito, tem que respeitar também. Você que quer honra, tem que dar honra também. Às vezes a pessoa quer ser honrado, mas ele não respeita ninguém. Ele não tem respeito pelos mais velhos, ele não tem respeito pelos mais novos, ele não tem respeito a ninguém. Então nós temos que ter respeito pelas pessoas. Quando você tem respeito pelas pessoas, Deus honra, louvado seja Deus. A gente não deve ter amizade com pessoas que querem desencaminhar você para o mal, né? Ainda que ele seja um teu amigo de infância, se ele escolheu o caminho errado, deixa ele seguir, né? Se ele quer seguir o caminho de Deus, amém. Se ele não quer, deixa ele quieto. Faça como Eliseu, né? Teve ali uma boa fama porque servia, né, ao lado ali de Eliseu. Mesmo depois que ele foi ungido, aí ele percebeu que se andasse com ele, ele seria mais abençoado. Então assim, amém. Quem anda com quem é abençoado, irmão, vai ser abençoado também. Quem anda com amaldiçoado, vai ser amaldiçoado também, não tem como. Então vamos lá, irmão Nathaniel. Outra coisa que deixa muito importante aqui o primeiro milagre, né? Creio que é o primeiro milagre que Eliseu fez. Vamos ver aqui, irmão Nathaniel, o azeite e a lição da viúva, né? A mulher viúva. Vamos ver o que deu aqui. Segundo Reis 4, 1-7. Amém. Então vamos lá, pegando a palavra do nosso Deus para nós aprendermos. Então diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá,
venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eita, benção grande, né, irmão Nathaniel? Isso é que é fé. É como Amém. diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmão Amém. Nathaniel? Então, assim, a fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, assim, ela teve fé, né? Aleluia. Ela acreditou no profeta de Deus. Se ela... Como é que ela acreditou? Porque eles tinham uma boa fama, né? Tinha respeito, louvado Amém. seja Deus. E ela disse, ó, tu sabe muito bem que meu marido era um homem que temia a Deus, olha. Amém. Irmãos, as pessoas querem receber bênção, mas não faz as coisas certas, não é temente a Deus, não obedece a Deus e quer ser abençoado. Você vê, você sabe muito bem que meu marido era temente a Deus. E agora ele ficou devendo, ele morreu e ficou uma dívida. Ele ficou devendo um homem que ele tinha tomado emprestado. E agora eu não tenho com que pagar e ele quer quer vender os meus filhos como escravo. E aí, com que eu vou viver se eu tenho só esses meus filhos que vai trabalhar para poder dar comida, essas coisas? Porque uma viúva sem marido era muito difícil, não tinha aposento. E aí os 2 filhos que ela tinha era a única riqueza que ela tinha ali, porque eles poderiam trabalhar para sustentar a sua mãe. E se vendesse aí, o que a pobre da viúva ia fazer? Se não existia aposento na época. Então, meu irmão, o que é que aconteceu? Que ela foi até Eliseu, não tinha para onde ela recorrer mais. E ela recorreu para Eliseu e falou a situação, e Eliseu só fez falar, o que é que tu tem em casa? Aí eu pergunto para você, o que é que você tem em casa, minha irmã? O que é que você tem em casa, meu irmão? O que você tiver, use isso pela fé, que Deus vai te abençoar. Deus não desampara quem é fiel, porque o justo viverá pela fé, é o que está escrito. Se você é uma pessoa justa, você vai ser abençoada de todas as formas. Deus não vai deixar você passar necessidade, fome, nudez. Deus vai te sustentar, Deus vai te dar a bênção, assim como Deus deu a essa mulher. E você vê que a bênção ela alcançou, ela creu e foi pedir vasilha. Uma vasilha que ela tinha, uma botija, encheu várias. E ela vendeu uma parte e a outra parte foi sobreviver com os filhos. Louvado seja Deus. Isso é que é bênção, irmão. Isso é que é uma vantagem servir a Deus. Nós não devemos servir a Deus para alcançar vantagem, mas sim para alcançar as bênçãos do Eterno e ainda por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, outra pergunta boa, irmão. A mulher sunamita. Quem era essa mulher sunamita, irmão Nathaniel? Amém. Vamos aprender, pastor Medeiros. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 8 a 17. Amém. Muito importante. Vamos lá. Graças a Deus. Vou pegando aqui, segundo Reis. Aleluia. Vamos aqui aprendendo dessa palavra abençoada. Preste muita atenção. Segundo Reis 4, 8 a 17 diz: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente.
Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Glórias a Deus. Veja aí, né? Veja como é bom fazer o bem, né, às pessoas e principalmente aos servos de Deus. É como diz a palavra do Senhor: enquanto estiver perto, né, ajudai a todos, principalmente os domésticos da fé. Enquanto estiver ao teu alcance, como diz Gálatas capítulo ali 6 e versículo 10. Enquanto estiver perto, fazer bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Então, veja bem, ela, como uma mulher boa, né, uma mulher de obras, ela fez ali uma obra boa e Eliseu reconheceu. Você tem reconhecido as pessoas que te fazem o bem? Irmãos, temos que reconhecer as pessoas que fazem o bem a nós, para que sejamos cada dia abençoados, nunca pagar mal com mal. Amém? Veja bem aí, ele perguntou o que é que precisa? Você teve todo esse trabalho conosco e agora o que é que você precisa? Você quer que eu interceda a vocês pelo rei, pelo comandante? Ela disse: não, nós estamos bem, nós vivemos em paz entre a nossa família, entre a minha família, entre os meus, né? Então ela veja que era uma mulher boa, não era encrenqueira, não era uma mulher de confusão, e era porque era rica, mas era uma mulher boa, né? Ela sabia ser hospitaleira, e ela fez ali um ato muito importante, e Eliseu retribuiu com bem. No próximo ano, o que é que ela Geazá, né? Geazi, o que é que ela falta mais? Olha, ela não tem filho, o marido já é velho. Aí ele disse: chama ela aqui de novo. No próximo ano, você vai ter um filho, nessa mesma data. E a mulher teve um filho, louvado seja Deus. Meu irmão, esta é a força de Deus naquele homem. Um milagre aconteceu, foi realizado, porque ele servia a Deus. Ele tinha certeza, naquilo que ele falava, se cumpria. Louvado seja Deus. Amém. Esse é Eliseu. Mateus 10, versículo 41 e 42. O que é que diz lá, irmão? Amém, graças a Deus. Vamos aqui lendo a palavra, conferindo-a para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos sempre aprendendo, glória, aleluia. Então diz aqui o seguinte, peguei aqui, graças a Deus está aqui: quem recebeu um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo, quer seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Glórias a Deus. É isso aí, irmãos. Irmão, a mulher sunamita, irmão, ela foi provada, irmão Nathaniel. Vamos ver. Ela teve a oportunidade de ter filhos, ganhou um filho de presente, de acordo com a palavra do profeta. Deus ouviu e concedeu a ela um filho. E veja, mas também ela foi provada também. Foi provada mais uma vez a fé desta mulher. Vamos ver. 2 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 37. Amém, graças a Deus. Vamos aqui voltando para o livro de Reis para a gente aprender. Aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. Vamos dando-lhe honra, vamos dando-lhe glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz o seguinte: então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Glórias a Deus. Então essa mulher foi provada mais uma vez. Ela ficou angustiada por perder o filho. Foi ao encontro de Eliseu. Quando encontrou o servo de Eliseu, perguntou como é que ela estava. Ele disse: ia tudo bem. Veja bem aí, as provas que ela estava passando, e ainda disse que estava tudo bem com ela. Então Eliseu, ela trouxe a notícia a Eliseu que o filho tinha morrido, né? Perguntou o que foi que ela tinha feito, que ela não tinha pedido nada, aquela angústia toda. Quem conhece essa história, é muito importante você ler se você não conhece, porque aqui, irmão, traz uma reflexão para nós, um exemplo para nós de fé, né? Então você vê que o profeta Eliseu fez tudo isso para a glória do nosso Deus, voltou à vida. Irmão Nathaniel, só algumas perguntas aqui. Quais são os milagres que foi realizado pelo Eliseu? Já está se fedendo aqui nosso trabalho. Pode fazer essa leitura rapidinho? Quantos milagres? Amém, com certeza. Vamos lá, preste muita atenção para a gente entender, graças a Deus. Amém, diz: ele dividiu as águas do rio Jordão em 2 bandas com a capa de Elias. 2, tornou limpas as águas do rio Jordão. 3, fez um lugar deserto se encher de água e profetizou vitória para os reis de Israel, Judá e Edom. 4, multiplicou o azeite da viúva. 5, profetizou que a mulher sunamita dentro de 1 ano teria um filho. 6, ressuscitou o filho da mulher sunamita. 7, tirou a morte, que é o veneno que havia na panela. 8, multiplicou 20 pães para 100 homens. 9, ordena Naamã banhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado da sua lepra. 10, Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. 11, adivinha os conselhos do rei da Síria. 12, fere o exército dos sírios de cegueira. 13, prediz a abundância de mantimentos. 14, profetiza que Azael seria rei da Síria e faria mal ao filho de Israel. 15, profetizou que Jeoás derrotaria parcialmente o Ciro. Você observou que Eliseu realizou mais milagre que Elias? Veja bem, essa história começa do capítulo 2 de 2 Reis e vai até o capítulo 13. Do 2 Reis. Se você ler essas histórias tudinho, você vai entender quantos milagres foi realizado pelo profeta do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estar com você nessa tarde. Que Deus abençoe. Paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco.